Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na nossa aula de hoje, nós estudaremos gramática e veremos verbos irregulares no presente do modo indicativo. Antes de começarmos nossa aula, é importante que você assista a todos os vídeos anteriores a este, pois é uma continuação. Então, eu deixarei aqui abaixo na descrição do vídeo o link das aulas anteriores. Na primeira regra que nós estudaremos hoje, você deve substituir a letra E por I na raiz do verbo e acrescentar a desinência. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o verbo pedir e apenas lembrando, a letra P e D é a raiz do verbo e a terminação ir é a desinência. Ok? Então, ao conjugar o verbo, nós temos yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos piden. Verbos como medir, reír, repetir, servir, vestir e outros, como também seus derivados, sofrem a mesma irregularidade. Agora, verbos em que nós devemos substituir a letra E por I e também substituir a letra G por J mais a desinência. Então, por exemplo, o verbo elegir. Yo elijo, tú eliges, él elige, nosotros elegimos, vosotros elegís, ellos eligen. Observem que na primeira pessoa do singular yo, além de substituir a letra E por I, nós devemos também alterar a letra G por J para manter um som agradável. E verbos como corrigir, regir, colegir e outros, como também seus derivados, sofrem essa mesma irregularidade. Agora, verbos em que nós devemos substituir a letra E por I e também substituir a letra GU por G, mais a desinência. Então, por exemplo, o verbo seguir. Yo sigo, tú sigues, él sigue. Nosotros seguimos, vosotros seguís, ellos siguen. Os verbos conseguir, perseguir, prosseguir, subseguir e resseguir sofrem a mesma irregularidade. Na próxima regra, nós devemos substituir a letra I por Y, e isso ocorre quando o infinitivo termina em uir. Então, por exemplo, construir. Yo construyo, tú construyes, él construye, nosotros construimos, vosotros construís, ellos construyen. Se por acaso você pronuncia ou se você escutou alguém pronunciando construyo, construyes, construye, construyen, está perfeitamente correto. Nós estudamos isso, a questão do som da letra Y, em uma outra aula de fonética. Os verbos atribuir, concluir, destruir, diminuir, distribuir, excluir, uir, retribuir, substituir, etc., e seus derivados sofrem a mesma irregularidade. Agora, verbos com irregularidades somente na primeira pessoa do singular, yo. Nós devemos substituir a terminação ser ou sir por z, se, seguido de o. E quando o infinitivo termina em a ser, o ser e o sir. Então, por exemplo, vou colocar aqui dois verbos, verbo conocer e verbo deduzir. Então, ao conjugá-los, nós temos yo conozco, tú conoces, él conoce. Nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos conocen. Yo deduzco, tú deduces,
él deduce. Nosotros deducimos, vosotros deducís, ellos deducen. Verbos como agradecer, aparecer, conducir, crescer, nascer, seduzir e etc. e seus derivados sofrem a mesma irregularidade. Aqui nós temos também verbos irregulares somente na primeira pessoa do singular, yo, em que nós devemos substituir a terminação GER ou GIR por J e a terminação O. Então, por exemplo, verbo proteger e verbo exigir. Yo protejo, tú proteges, él protege. Nosotros protegemos, vosotros protegéis, ellos protegen. Yo exijo, tú exiges, él exige. Nosotros exigimos, vosotros exigís, ellos exigen. Verbos como coger, no sentido de agarrar, emerger, dirigir, exigir, fingir, restringir, rugir, ungir, etc., e derivados sofrem essa mesma irregularidade. E agora, outras irregularidades em presente do indicativo. Então, vou colocar aqui alguns verbos. Eu tenho o verbo dar, ver, saber, caber e haber. Yo doy, tú das, él da. Nosotros damos, vosotros dais, ellos dan. Yo veo, tú ves, él ve. Nosotros vemos, vosotros veis, ellos ven. Yo sé, tú sabes, él sabe. Nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos saben. Yo quepo, tú cabes, él cabe. Nosotros cabemos, vosotros cabéis, ellos caben. Yo he, tú has, él ha. Nosotros habemos, vosotros habéis, ellos han. Atenção! Ai é a forma impessoal do verbo haber, que nós vamos estudar mais para frente em uma outra aula. Bom, então vamos praticar? Então eu vou colocar aqui algumas frases. Você deve ler com atenção e deve preencher o espaço aqui vazio com o verbo que está entre parênteses, conjugando-o corretamente. Então eu aconselho que você pause o vídeo, responda as questões em seu caderno, que daqui a alguns segundos eu já darei a resposta. Então vamos corrigir. Yo agradezco a todos los amigos de Angola. Te pido para que te quedes más. Nunca conseguimos salir juntos. ¿Ellos no consiguen ir con nosotros? Él construye una casa en pocos días. Ellos agradecen por el favor. ¿Qué es eso? Exijo una explicación. Yo veo. ¿Qué ves? ¿No sabéis toda la verdad? La profesora corrige la prueba. No huyo de mis problemas. Nos vemos em la próxima classe. Bom, é isso por hoje, pessoal. Inscreva-se em nosso canal para vocês ficarem atualizados
Curtam também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol. E entre também em nosso site, lá você encontrará exercícios com gabaritos para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima!